Doutor, o homem ele consegue perceber esse tipo de problema? Se a gente for falar sobre ereção especificamente, tá? Sim. Que aí a gente vai ter, N outros problemas, eu diria, né? Tem ejaculação precoce, tem o cara, enfim, né, que não ejacula, pode ficar 2 horas ali que não vai, né? A gente vai falar, sei lá, sobre ereção em si, né? Sim. Existe um certo tempo pra isso piorar ou não? É tipo assim, é um processo que demorou, sei lá, 1 ano pra acontecer e o cara não se deu conta. Ou não, o negócio acontece, tipo, da noite pro dia. Ontem ele tava com o pau duro, hoje o pau dele não sobe mais. Tem isso ou não? Como que é? Na verdade, são 2 vertentes do mesmo problema, tá? Então tem pessoas que têm uma piora lenta e progressiva, porque lembrando, né, que o pau, ele tem quer queira, quer não, ele tem um funcionamento mecânico, né? Existe um fluxo de sangue que vai preenchendo o espaço interno do pênis, aí da medida que ele vai enchendo, ele ativa o mecanismo de válvula que mantém o sangue preso lá dentro e que vai aumentando a pressão interna e gerando uma rigidez. Então existe uma maquinaria. E como esse processo ele é basicamente muscular, com o tempo esse músculo ele vai perdendo a capacidade de se expandir, a capacidade de acumular sangue. Os vasos podem ter um processo de entupimento, tá? Isso geralmente é um processo que demora anos, tá? Então talvez até décadas, né? Porque ele tem um mecanismo muito resistente de persistir ao longo da saúde do homem. Por outro lado, problemas de confiança que envolvem a liberação rápida de adrenalina, né, levam a problemas súbitos. Da noite para o dia, o sujeito ele perde a ereção, né? Pode ser por motivo qualquer. Pode ser porque a menina era um 10 em 10 e ele se afobou, estava cansado, estava inconfiante, tinha bebido, estava num cenário que não era mais favorável para ele. E aí, por ter essa necessidade de performar, houve um aumento do nível de adrenalina. Isso gera uma contração imediata do músculo, né? É um efeito contrário. E a partir daí, né, começa o ciclo vicioso de piora, né? Eu falo que, né, o homem, né, só vale a última ereção que ele teve, né? Então isso aí era uma expressão que um mentor meu lá de Nova York, ele falou quando ele falou a primeira vez: nossa, eu nunca esqueci porque ela é muito forte. Você pode ter um histórico perfeito, sempre foi comedor, nunca teve um problema. Basta uma única vez por um motivo qualquer, um motivo algum, e o sujeito, a partir daí, toda ereção passa a ser um teste. Ele fica muito cabreiro. Então ele entra numa relação, ele não tá nem pensando na mulher, ele tá pensando no próprio pau. Quanto mais ele pensa no próprio pau, mais adrenalina ele libera. Ele para de perceber aquele momento como prazeroso e o corpo dele começa a identificar aquela situação como de luta e fuga. Durante a luta e fuga... Faz sentido demais. Existe uma tendência à contração do músculo, né? Então, você quer conscientemente que tenha uma ereção, que precisa desse relaxamento muscular, mas o que o seu cérebro está mandando é adrenalina, que leva a uma contração e tem um efeito contrário. E a partir daí, eu diria que a tendência é sempre de piora, né? Para pessoas que têm uma confiança em dia, ou que estavam assim num dia muito fora, né, do padrão e ele falha, mas logo depois ele consegue recuperar e voltar a um cenário de funcionamento, então isso é o que a gente chama de... é normal, é oscilação normal. Mas no momento que o sujeito começa a falhar uma vez, aí isso abre um gatilho para ele falhar de novo e de novo, né, gera-se uma persistência de falha ou de mau desempenho que começa a caracterizar uma disfunção. Então a disfunção ela precisa que o sujeito tenha uma falha persistente, né? E quanto mais tempo o problema se arrasta, mais grave vai ficando. Então por isso que é ruim, né, as pessoas demorarem a buscar um acompanhamento, uma ajuda, né? Se você tem um problema que começou há um mês, é muito mais fácil de você resolver do um problema que tem 10 anos. 10 anos. Tá muito incrustado esse cenário de falhas no homem, entendeu? E, doutor, quando vai ser a diferença assim, tá? Seja esse problema de ereção ou algum outro, que o homem ele vai resolver via medicamentosa, por exemplo, usando algum remédio para acompanhar, ou não usando nada, ou sempre tem as duas coisas juntas. Como que é esse processo, tá, no geral? Então, eu diria que o passo 1 de qualquer tratamento para qualquer dificuldade na hora H deve trabalhar o reestabelecimento da confiança. E o restabelecimento da confiança, ele sempre tem várias vertentes, né? Então, a depender de cada caso, você pode trabalhar com alguns tipos de terapia, a pessoa mudar o comportamento, mudar a crença, mudar estratégias e até mesmo os relacionamentos para ficar mais relaxado na hora H. Isso é extremamente válido, né? E de certa forma é um trabalho de médio e longo prazo. Perfeito. Só que eu também acredito que você tem que tratar agressivamente o problema e fazer com que ele volte a funcionar o quanto antes, porque isso, né, como eu falei, né, se por um lado uma falha começa a gerar um certo espectro, né, um ciclo negativo,
se você começa a funcionar bem rapidamente após, isso vai gerando um ciclo virtuoso e positivo que o sujeito vai recuperando a confiança. Então, nesse cenário, os medicamentos para ereção, sildenafila, tadalafila, entre muitos outros, eles são uma ferramenta muito válida, né? Porque o sujeito está falhando. Se ele entrar na terapia, quanto tempo demora para ele reconstruir essa confiança? Diria que meses, talvez anos. Exato. No mínimo meses. No mínimo meses. Exato. E, por outro lado, um fato importante para ele, né, no processo até psicoterapêutico, é que ele tenha relacionamentos e vá funcionando bem. E aí, quando eu falo isso, em dias ele já pode estar voltando a ter um bom funcionamento com o remédio, né? Então, quando bem orientado, quando bem indicado, os remédios eles são maravilhosos, eles trazem uma possibilidade do sujeito voltar o quanto antes para uma vida sexual e impedir esse degringolar negativo, né? Então, Perfeito, eu acho que isso é muito interessante.